Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de ética. A gente vai tratar nessa aula sobre o assunto de os doadores, que é da página 117 a 119, tá? Então, começando na página 117, a gente está falando sobre doar, né? Que é um ato de amor, tá? Então, vamos ler junto com a tia aqui. Ao falarmos em doação, vemos à mente o simples ato de dar algo a alguém. Porém, é bem mais do que isso. Dentro do caminho que estamos fazendo sobre cidadania, refletindo sobre ações éticas e atitudes guiadas pela moral em sociedade, doar é um ato grandioso. Primeiramente, é um ato de coragem, sim, pois sabemos que não é fácil a gente se desprender de algo em favor de alguém. Depois, dessa coragem é motivada pelo amor que sentimos em relação ao outro, e esse amor reflete o cuidado que devemos ter uns com os outros. Assim, doar se transforma num ato de dignidade, tanto para quem dá quanto para quem recebe. Já refletimos sobre o trabalho voluntário e tudo que ele significa. Doamos carinho, atenção, coisas materiais, nossa própria presença para aqueles que precisam de nós. A partir do sentimento do amor ao próximo, essas ações voluntárias ganham uma dimensão ainda maior quando falamos de coisas mais específicas, por exemplo, doação de sangue e doação de órgãos, né? Então, aqui está falando de doar, no sentido de você se desprender de algo seu para beneficiar uma outra pessoa, né? Apenas pelo o prazer de fazer o bem, né? Aqui a gente tem até nessa imagem, como foi falado aqui no finalzinho desse texto, sobre a doação de sangue ou a doação de órgãos, né? Que é um ato muito significativo, né? Eu sei que é muito difícil para algumas pessoas passar por esse tipo de coisa, né? Porque você vai ter que estar lá no hospital, passar por todo o procedimento para a retirada do seu sangue, né? De parte do seu sangue, ou para a retirada de um órgão, certo? Pedaço ou parte de um órgão, tá? Mas é um ato grandioso, porque tem muitas pessoas que dependem disso para sobreviver, inclusive, tá? Continuando aqui, no caso da doação de sangue, os doadores têm que estar em bom estado de saúde para doar. E é bem simples, basta ir a um banco de sangue e fazer a sua doação, que não afeta nosso bem-estar e ajuda a dar muito a quem está precisando. Exames são feitos para ver se está tudo em ordem conosco e com a pessoa que vai receber o sangue, que precisa ser compatível, ou seja, precisa ser do mesmo tipo de modo geral, né? A gente até falou sobre o tipo sanguíneo, né? Nessa semana mesmo, né? Em ciências, fala que você tem que ter o tipo de sangue, né? Que a pessoa precisa ou que você esteja precisando para que o seu corpo não rejeite, né? Por isso que são passados por você, quando vai doar, você passa por uma bateria de exames para ver se está tudo bem com você, inclusive para saber qual é o seu tipo sanguíneo, tá? Mas também há os casos de doação de órgãos, né, e tecidos, que tanto podem acontecer entre pessoas vivas, em alguns casos, como também pode acontecer com pessoas que já faleceram. Na maioria das vezes, a doação acontece quando alguém vem a falecer e a família decide doar os órgãos daquela pessoa para ajudar a salvar a vida de outras que estão doentes e precisam de determinados órgãos para sobreviver. Nesse caso, são realizados transplantes, que também tem uma série, né, de exames feitos e uma mobilização maior de pessoas e recursos envolvidos no processo, tá? Então, acontece muito, talvez vocês já tenham visto até em alguma notícia de TV, né? Acontece muito quando uma pessoa falece, morre por conta de algum acidente, os seus órgãos ainda estão em bom estado, a família pode sim optar por doar os órgãos dessa pessoa para alguém que esteja precisando, né? Alguém que, por exemplo, nasceu com um problema cardíaco, precisa de uma doação de coração, né? Então, precisa que alguém doe um coração para ela. Essa pessoa só vai receber um coração de alguém que já faleceu, né? Porque o coração não é um algo que você pode doar estando vivo, certo? Então, existe muito disso. Por isso que tem uma campanha, né? Existem muitas campanhas que incentivam você a ser um doador de órgãos, ou seja, você avisar para a sua família que quando você falecer, né, se os seus órgãos estiverem em bom estado, que você gostaria de ser um doador de órgãos, porque somente os seus familiares podem dar essa permissão, tá? Continuando aqui,
E é um momento difícil para as famílias, mas é um ato de imenso amor à vida de quem precisa de um órgão para continuar vivendo. Isso deve ser sempre conversado entre as pessoas, pois qualquer um de nós pode ser um doador, desde que avise aos familiares desse desejo de ajudar uma pessoa que precise de um transplante. No caso de não se conhecer o desejo da pessoa em fazer isso, ela vindo a falecer, a família pode autorizar a retirada dos órgãos que possam servir para doar. É muito importante que haja uma conscientização sobre o assunto. Devemos procurar informações, até mesmo para tirar dúvidas e desmanchar histórias sem sentido que algumas pessoas espalham por aí, falando mal de doação de órgãos. Afinal, existem milhares de pessoas doentes numa lista de espera por transplantes que podem salvar suas vidas, né? Desde que apareçam doadores. Doar é um grandioso exercício de cidadania, uma atitude de imenso amor e cuidado pela vida dos nossos semelhantes. Pense nisso. Então, como eu acabei de falar, nessa comunicação que você tem com seu familiar é muito importante. É muito importante que você diga: eu gostaria de ser um doador de órgãos, né? Porque só o seu familiar pode autorizar isso após seu falecimento, tá? Doadores, receptores e órgãos que podem ser doados. Então, vamos ver aqui quais são, né, os doadores, receptores e os órgãos que podem ser doados. O que é necessário para ser um doador? Ter a morte, né, encefálica diagnosticada, ou seja, né, morte cerebral, tá? Estar em boas condições hemodinâmicas, né? Ou seja, os órgãos têm que estar funcionando corretamente. Não apresentar sorologia positiva para agravos considerados contraindicação absoluta para a doação. Ou seja, né, não ter nenhum tipo de doença, né, que comprometa os seus órgãos, tá? Ter a doação autorizada pela família. Quais são os órgãos que podem ser doados? O coração, tá? Retirado do doador antes da parada cardíaca e mantido fora do corpo por no máximo 4 horas. Os pulmões, né, que são retirados do doador antes da parada cardíaca e mantidos fora do corpo por no máximo 6 horas. Os rins também podem ser doados, né, são retirados do doador até 30 minutos após a parada cardíaca e mantidos fora do corpo até 48 horas. O fígado também ele pode ser retirado do doador antes da parada cardíaca e mantido fora do corpo por no máximo 12 horas. O pâncreas, tá? Ele pode ser retirado do doador antes da parada cardíaca e mantido fora do corpo por no máximo 20 horas. E as válvulas cardíacas também podem ser doadas. Aqui, quem é que pode doar, né? Cidadão juridicamente capaz, ou seja, uma pessoa maior de idade, né? Ela pode doar, certo? Está em condições de doar os órgãos ou tecidos sem comprometer a saúde, né? E aptidões vitais. Ter um receptor com indicações terapêuticas indispensável de transplante, tá? Que o receptor seja cônjuge ou familiar até 4º grau de parentesco, exceto nos casos de doador de medula óssea. No caso de não parentes, a doação só poderá ser feita com autorização judicial, exceto nos casos de doação de medula óssea, tá? Então, essas são as indicações para quem pode doar. Agora, são fazer atividades que é da página 120 e página 121. Estejam sempre ali acompanhando os textos do conteúdo, porque é a partir deles que vocês conseguem responder as questões das atividades, tá? Então, meus amores, é isso. Espero que tenham gostado. Um beijo, se cuidem e até a próxima aula.